E aí pessoal, beleza? Maruzuru aqui. No podcast de hoje iremos abordar o apocalipse social e o princípio do caos. Ou seja, iremos abordar como algo muito ruim pode acontecer não somente no Brasil, como em todo o mundo ocidental. Falaremos como essa nossa estrutura social e como os relacionamentos modernos podem contribuir com o fim de uma sociedade inteira, ou no mínimo com um determinado padrão de vida. Espero que curtam o assunto e deixe aí sua opinião nos comentários para trocarmos uma ideia sobre o tema. E bora para o podcast. É isso aí. Valeu, falou! Ô Barco, então eu acho que a gente vai aqui pro último tópico aqui da conversa aqui desse Hangout, que é o anarquismo total e o perigo realmente desses homens frustrados, os homens blue pills frustrados. Sobre esse assunto, sobre o quão perigoso que a sociedade ocidental inteira tá, o caminho que ela tá seguindo. E o que vocês acham sobre esse assunto? Se realmente é possível chegar, tipo, um anarquismo total, não o anarquismo que os anarcocapitalistas querem, que é o anarcapitalismo organizado. E sim um anarquismo total assim mesmo, uma bagunça, cheia de gente revoltada, frustrada e tocando foda-se no mundo. Eu acho no que mundo eu aqui posso ocidental. o meu posicionamento sobre isso aí, pessoal. Vocês podem complementar sem problema algum. Só que, tipo, eu acho que isso, na minha opinião, isso aqui é só achismo meu, pessoal. Não tem nada embasado, não. Eu acho que, tipo, o anarquismo total, eu acho que dentro dos centros urbanos, eu acho meio que difícil, cara, porque desde que tipo o homem migrou da roça e migrou da área, como é que fala, da área rural, ele perdeu muita, como é que fala, a independência dele. Então hoje em dia ele não sabe mais plantar, ele não sabe mais caçar, não sabe, como é que fala, não sabe fazer criação. Então tipo, cara, pode falar. Então, mas não é um anarquismo organizado. Eu tô falando de uma bagunça generalizada mesmo. Estourar um... tipo, merda com isso, merda acontecendo na sua rua aí, ó. A gente é um distúrbio urbano, entendeu? Tipo assim, distúrbio, entendeu? Dá um distúrbio na cidade, pau quebra. Não é uma coisa organizada, não, pau quebrando. Pode, entendendo? Você fala, porque, tipo, um caos mesmo. Caos generalizado. Por exemplo, esses caras aí que, tipo, nos Estados Unidos, tipo, cada um lá com o seu território, esse tipo de coisa assim, e se você vai, tipo assim, pra, sei lá, catar, assinar um alface lá no terreno do cara, o cara te mete um tiro, velho. Então, se fosse nesse nível, tipo, de um anarquismo mais armado, como todo mundo defende o que é teu ali, se o cara invadir vai pagar, cara, eu acho que pode dar certo. Só que, tipo, eu acho que isso na área urbana vai ser extremamente difícil, até mesmo pro pandemônio. Mas o Fê tá querendo dizer o seguinte, por exemplo, é chegar a uma situação de anarquismo, mas não assim, por exemplo, sei lá, decreta-se o fim do Estado, e eis que as propriedades privadas irão se defender, não é nesse sentido. É falando no sentido do distúrbio urbano, onde, por exemplo, a gente tem essa questão dos homens, dos blue pill frustrados, tá entendendo? Dos caras que estão aí, essas próximas gerações, né? De homens que não vão conseguir casar, de repente não vão conseguir nem namorar. E vão ficar muito frustrados com isso. E também o holocausto das encalhadas, entendeu? Então você vai ter do lado bando de mulher eu que vai acho chegar que nesse quesito, o Bar, aí a bolha misântrica também, né? Bolha misântrica, a bolha misântrica estourando. Isso. Que até agora as mulheres estavam negociando para encontrar os alfas, né? A bolha misântrica vai estourar quando elas verem que os alfas não estão mais nem aí e só tem beta. Só tem beta. E os alfas estão, pelo contrário, os alfas estão vivendo o melhor momento da vida deles. Onde eles não precisam mais casar pra transar, eles, entendeu? Eles todos são diferentes. Surfam. Eu vi um comentário sobre o feminismo, o homem feminista, tipo assim, que o cara ele é tão burro que ele se auto-sabota, porque auxiliando as mulheres a terem libertação sexual, eles facilitam a epigamia e então eles entregam as melhores mulheres pros alfas, não só as melhores, mas qualquer mulher pros alfas devorar, e eles não ficam nem com os bagaços, porque elas vão querer eles mais, porque o nível de epigamia dela aumentou. Aumentou a exigência. Esse trem é tão feio que eu vejo isso acontecer na igreja.
Na igreja. Cara, eu observo certos camaradas lá, tá entendendo? E olha, os caras nem é tão ricos, não. Tá entendendo? Rico, assim, quer dizer assim, o cara não tem condição financeira. Rico, eu tô falando até bobagem, o cara não tem condição financeira nenhuma, é pessoa aí, ó. É peão, tá entendendo? Camarada aí que ganha entre um salário e meio e 2 salários, não ganha muito bem. Mas porque tem uma aparência melhor, ministra, entendeu? O cara fala na igreja, tá entendendo? O cara é meio que ele pastor auxiliar, que é todo. Tem uma certa visibilidade, e junto com uma boa aparência, um bom trato, sabe? Conversar. Cara, você observa a quantidade de mulher da igreja que fica de olho nesse tipo de cara, tá entendendo? Então é aquela regra do 80-20. Sim, exatamente. Eu vejo isso acontecendo porque a igreja é uma comunidade pequena. Então, por exemplo, no máximo, dependendo da igreja que você vai ter aí, tem igreja que tem mais, mas aí tem entre 200 e 300 membros, numa média que as igrejas têm. E ali, cara, quem tem esse olhar que a gente tem mais, que a gente é mais recluso, a gente consegue ter esse olhar, observar o que está acontecendo ali no meio. Então, eu observo essa questão social dentro da igreja, onde eu vejo a maioria das mulheres, inclusive, principalmente essas aí que estão na faixa dos 35, carreiristas, né? 35, chegaram na UAU já essas porra. Já estão ultrapassando, né? E estão doidas para casar, já fizeram carreira, tem o carro delas, tem uma certa condição financeira, e começa a querer atacar esses caras, tá entendendo? Que de repente não tem a condição financeira que elas querem, mas tem por outro coisa. lado são caras que... Mas não, diga. Tipo, eles têm alguma coisa a oferecer ainda, né? Elas têm interesse nele porque eles ainda tem alguma coisa. Isso que eu ia falar. E o que eles têm a oferecer, pelo menos que eu observo lá, essas aí, as coroas meio que estão dos 35 anos, os caras é boa pinta, tá entendendo? Eles não são... Tem dinheiro, mas são caras muito bonitos, entendeu? São pastores. Aquele negócio, são pastores solteiros, jovens. Eu observo esse fenômeno dessa hipergamia acontecendo dentro da igreja, visível. E o mais engraçado é que ninguém percebe. Nem elas mesmas percebem o que está acontecendo, essa coisa que... Não se toca, né? Então, mas isso aí... Eu penso... Então, Barca, mas isso aí é o que que eu tava falando de um anarquismo total. Isso aí, esse monte de problema que a sociedade mais ocidental tá plantando, é como se fosse espalhar gasolina. Como se estivesse espalhando gasolina por todos os cantos. Basta acender uma fagulha pra cair. Ô, Maruzer, posso pontuar algumas coisas que eu imagino que possa acontecer a respeito desse anarquismo, claro. aí? Contextualizando esse anarquismo aí que você estava falando, ele me parece um anarquismo meio que tipo, quase apocalíptico, né? No sentido assim de quebrar a estrutura da sociedade, chegar num nível que é insustentável. Eu acredito que isso vai acontecer a partir do momento em que o Estado se tornar absolutamente incapaz de se sustentar. Tipo, obviamente que a gente que sustenta o Estado, né? Mas chegar num ponto que ele não consegue mais manter a mulherada, entendeu? Porque vai chegar uma hora, cara, que não vai dar pra manter esse assistencialismo. Vai ter mais dívida do que recurso. Sim, dívida do que recurso. E ele vai cobrar, e aí mais gente vai ser demitida, mais desemprego, mais frustração. Então vai chegar numa hora em que isso vai explodir, né? Não tem como manter isso por tempo demais. Aí, vamos supor, depois que isso acontecer, aí é que entra o anarquismo mesmo. E é aquele anarquismo desorganizado, porque é um passando por cima do outro, um destruindo o outro, um brigando com o outro pra ter o que o outro tem. Vai ser uma desgraceira assim. E eu imagino, cara, que aí vai ser na hora em que as mulheres vão olhar a merda que aconteceu. Isso, vai caçar a proteção do homem de novo. Exatamente, elas vão... Falou tudo. A hipergamia delas vai cair, porque não vai ter como, velho. Não tem como elas estar... Porque o mercado sexual vai estar completamente dominado pelos homens de novo, porque eles vão tomar força. Isso. Ô, Caté, só olhar uma perspectiva. Olha na Idade Média, né? Na famosa Idade das Trevas, quando os bárbaros ali invadiu Roma e tinha um pau quebrando, gente sendo saqueada, estrupada, os caras botando fogo na igreja, botando fogo em tudo, em casa dos outros, não tinha mais governo, não tinha porra nenhuma. Por que você acha que não existia feminismo naquela época? Né? Maruzer, isso me fez lembrar tipo, até de uma situação histórica que, tipo, acho que até o Tio Bital comentou. Tipo, eu acho que nesse quesito aí do anarquismo total, eu acho que isso ia dar um puta coisa disso também, cara. Ou ia dar um baita problemão. Mas, tipo, ele falou uma situação lá que
na época dele, que quando ele voltou dos Estados Unidos, quando ele veio direto pra Collor de Mello, o Brasil ali deu aquela merda toda, o cara sacou o dinheiro das poupanças de todo mundo, ninguém recebeu nada. Eu lembro que meu aluno falou, cara, deu tanta merda aqui no interior, cara, que se você não tiver, na época ele falou, porque como o mercado não tava funcionando nem nada disso, se você não tivesse uma criação, sei lá, de galinha ou uma horta ali na sua casa, cara, você passava fome, cara. Ele dava um ponto assim, cara, que tipo, os vizinhos e até mesmo mulher aleatória ali, que era mãe solteira, batia aqui no portão dele pra pedir comida. Isso. E eu queria colocar um ponto também. Eu queria colocar um ponto pro pessoal que for assistir isso aqui mais tarde e não levar fé. Pô, o cara tá acreditando nesse negócio de fim de sociedade, tá nessa maluquice. A gente não precisa de ir longe pra ver que isso já aconteceu em algum lugar. Por exemplo, Venezuela e Europa. Porra, é verdade. Duas anarquia total, filho. É blindado do governo atropelando gente, é imigrante saqueando. Isso na Venezuela, né? Blindado atropelando os outros, manifestante passando fome. E na Europa, imigrante saqueando caminhão em movimento. Como diz, isso aí é uma amostra do que tá por vir, né? Isso aí. Eu acredito que, como a Europa virou um estado bem progressista, muito assistencialista, muito endividado, eu acredito que não tem volta democráticas, como reformar o governo de forma democrática na Europa, por exemplo. Ali é só Não mais tem como, né, cara? Não tem como, a população ocidental tá... Pode falar, vai ser tipo aquela cena de filme que você vê, os aldeão revoltados, né, com o senhor feudal, porque faltou comida, faltou aquilo outro, e sobe todo mundo com garfo e tocha pra matar o cara no castelo dele. Eu lembro que isso aí foi acho que foi na França, né? Ou foi na Rússia? Foi nos dois. Dos dois, né? Não, foi na Rússia, né? Aquela que tipo, eles cortaram o pescoço lá do rei. Isso foi na França. Isso foi na Revolução França. Francesa. Na França, É isso mesmo, a Revolução Francesa. Isso, na Revolução Francesa os caras guilhotinavam direto, né, cara? Eles matavam líderes políticos ali e estavam nem aí. Matava tudo. Aquilo ali foi uma anarquia muito doida. Foi Uma ideia que permeou a sociedade, o povo endoidou o cabeção. Foi em cima da elite que existia. Foi em cima da aristocracia. Aquela mesma aristocracia nunca pensou que aquilo fosse acontecer. Que um dia o poder deles ia ser destituído do poder deles e ver a cabeça dos parentes deles, do povo tudo rolando na rua fora. Não tinha cabeça de revolucionário também sendo cortado, não era só de nobre, não. Tinha também. Os caras falando, não, você é um traidor da revolução, o cara é um vendedor de pão ali da esquina. E tá lá agora a cabeça dele também. Tá faltando gente pra matar, pega esse cara aí que tá passando aí. Isso. Era um trem de louco, não era um trem organizado, não. Tipo, não, é só a nobreza que vai se fuder. Não, é todo mundo. Sim, mas eu fico pensando assim, que aquela mesma nobreza, assim como a nobreza que existe hoje, né? A nossa, entre as nobreza, essa elite que existe hoje. Os burocratas. Exato, os burocratas eles não conseguem imaginar uma coisa dessa acontecendo com eles, não. Entendeu? Ô, mano, eles se sentem intocáveis, igual o... Pode falar, Wolf. Desculpa te cortar aí, mano. Mas isso aí também é um complemento. Isso aí, tanto nessa base dessas evoluções meio anarquistas que a gente teve aí, a maioria dos caras que eram mentores desses movimentos, tanto que você for olhar assim, também eram grandes intelectuais, cara. Até mesmo atual aqui, a esquerda e o PT, cara. O PT sempre foi um partido também com muitos intelectuais. Tanto que você tem faculdades inteiras que foram dominadas pelo PT, cara. Então... Você percebe que a burguesia e a intelectualidade sempre andaram juntas nesse tempo. Sim. Sim, é a famosa intelectualidade do mal. Influenciar o povo pra eles mesmos se fuder. Esse é o procedimento mais eficiente, né, cara? Você domina a sociedade no sentido de que você vai causando divisões, subdivisões, vai dividindo o povo e fazendo com que eles entrem em conflito. Dividir e conquistar, né, cara?
O PT, os partidos de esquerda usaram essa estratégia pra dominar ideologicamente falando. Porque, cara, imagina, tu utilizar teu inimigo a teu favor, tá ligado? Isso é muito genial, cara. Os caras são espertos pra caramba, a gente tem que admitir isso. Porque os caras dividiram as sociedades, por exemplo, jogou negro contra branco, rico contra pobre, nordestino contra sulista, enfim, jogaram qualquer coisa que fosse oposta um contra o outro. E aí deixava os caras se matando enquanto eles iam roubando. Vai roubando, vai manipulando, vai enrolando aqui. E já era, tipo, o jogo dos caras tão feito. Porque enquanto a gente estava perdendo tempo tretando com outras pessoas que na verdade nem teria necessidade de tretar, né, no caso, os caras estão se aproveitando. Então, tipo, pra eles é perfeito. Quanto mais gente tiver destoante, quanto mais discussão tiver, mais disputa tiver, melhor. Só que aí o que aconteceu, né? Hoje em dia não tem como mais sustentar essa carga tributária do caralho e... Enfim, não tem como É questão aí de vamos colocar aí, talvez algumas décadas chegou ao ponto que a social-democracia não vai se sustentar mesmo, né? Vai falir, porque não vai dar conta que eles vão aumentar imposto, vai chegar um ponto, cara, que eles vão ter que enfiar um revólver na cara das pessoas e mandar as pessoas passar o dinheiro pro governo, entendeu? E a hora que isso aí chegar a precisar de acontecer uma doideira dessa, né, desse precisar de ir na porta a pessoa assim, de ameaça de morte pra pessoa dar mais dinheiro pro Estado, isso já vai ser um ponto insustentável. Oba. Você tá entendendo? A gente pode ver os sinais do apocalipse aqui no Brasil. Só numa questão. Olha quantos desempregados tem no Brasil também. Tá doida. Olha 12 milhões. Olha o tanto de desempregado. Na hora que esse pessoal, a fome bater na porta deles, não existe lei não, cara. Não existe lei mais não. Agora na Venezuela. Cara, nenhuma moral, nenhuma lei, nenhuma cultura supera a necessidade de animal, velho. Nenhuma. Isso, velho. Na hora que a fome bater na porta do cara, a Constituição não vai servir nem pra limpar a bunda, cara. Não, tanto isso aí é verdade que na França, quando a França estava sob julgo nazista, muitas mulheres francesas se casaram com oficiais da SS, aquele negócio todo, com oficiais nazistas. E detalhe, depois que a Alemanha estava perdendo a guerra, que a França foi liberta, essas mesmas mulheres que se casaram com esses oficiais, se casaram por quê? Para poder conseguir uma lata de óleo para a família dela, tá entendendo? Para conseguir comida, porque só comia quem estava do lado do regime, tá entendendo? Então, elas foram lá para caçar, as casou com esses caras por conta de proteção, sabe? Então, no momento em que elas, né, que o julgo nazista saiu da França, essas mulheres, o pessoal começou a tacar bosta delas na rua, tá entendendo? Maltratar, destratar elas. Mas elas não foram porque elas eram nazistas, elas se venderam porque elas precisavam sobreviver. Então, foi questão de sobrevivência. Você tá entendendo? Deixa eu falar uma frase que eu vi de um depoimento a respeito de um maluco que foi pro Vietnã, que ele disse o seguinte. Sim. Ele afirmou que vivia uma experiência lá que foi o seguinte, tipo, os caras estavam mandando uma galera em barco, né, então não podia lotar muita gente, pra sair das zonas de guerra pra ir pra outra região. E porque essa travessia era a barco por conta do rio, né? E aí a mulher tinha que escolher entre levar o porco ou levar o moleque, o bebê. Ela jogou o bebê no rio. Ah, sim. Nossa. Cara, eu vi isso aí, sabe aonde, cara? Do jogo Máfia 3. Máfia 3, isso mesmo. Exatamente. Eu vi contando. Que é da produtora que faz o Rock. Da produtora que é da Rockstar também. É 2K, né? Tem 2K. Isso. Cara, eu vi essa frase e falei, provavelmente é uma história que tem alguma razão, entendeu? Exatamente. Porque deve ter um fundo de verdade nisso. É alguma história que eles cara, ouviram de algum. Se você for pegar a história de guerra, é uns negócios bizarros, cara. A galera que viveu o comunismo na Rússia tinha que comer criança morta, velho. Pois é. Isso daí que saiu aquela frase de comunista come criancinha. Comunista come criancinha. Mas, porra, imagina, tu tá passando fome, tu tá isolado num canto, tu não tem o que comer, cara, uma hora ou outra tu vai comer os teus semelhantes, velho. Vai mesmo. Uma hora ou outra. É igual aquele pessoal dos Andes também. Do avião. O pessoal dos mortos. Pode falar, mano. Tipo, já que você contou esse assunto aí, tipo, dos caras comendo criancinha, imagina como foi, como é que fala?
lá quando o Stalin invadiu a Ucrânia, aquele episódio, o Holodomos. O cara começa escutando a comida do cara, os caras naqueles campos. Isso aí cai como uma luva com o que o Barca falou. Que o Barca falou que e quando o Estado voltar as armas pra você e ameaçar você entregar as coisas? Holodomo. Exatamente. Cara, a gente tem que lembrar que o Estado é uma máfia, cara. O Estado ele é a representação perfeita de uma máfia, porque ele cobra pra você, pra ele te proteger, ele cobra pra você pra ele manter a sua vigilância, ou seja, ele cobra de você pra você poder trabalhar, ele cobra de você pra você fazer tudo, tá ligado? Ele que diz o quanto você pode ir ou vir, quando você tem que ir pra casa, quando você tem que sair, é ele que manipula tudo. Então o Estado é uma máfia, cara. É uma máfia que... Por isso que o nome é imposto, né? Tipo, não é algo que você dá porque quer, você é obrigado a dar aquilo. Tipo, você tem que pagar. Então o Estado é uma máfia gigante, uma máfia que eu acho que é a máfia mais competente de todas, inclusive. Ah, com certeza. E a que mais matou, né? E a que mais matou, exatamente. A que mais matou, porque, tirou vida. Cara, se você for ver, a culpa de muita coisa bosta que acontece na sociedade, de muita malandragem, muita bandidagem é do próprio Estado, cara. Porque eu vou falar pra você, se existissem formas de utilizar uma força privada, vamos supor, uma força policial privada, uma força militar privada, para acabar, por exemplo, com o tráfico que acontece de drogas lá nas favelas do Rio de Janeiro, mano, os caras conseguiam acabar, velho. Isso é a vontade do Estado. Se tivesse interesse mesmo, acabava. O Estado, o que quer que aquilo aconteça, ele só dá um remedinho, tipo, vou fornecer um suportezinho ali só pra não ficar tão na cara, mas não vou cuidar daquilo por muito tempo. Você pode ver que acontece de tempos em tempos, né? Que tem uma invasão lá e mata alguns caras, depois para. Aí depois acontece uma invasãozinha de novo, depois para. Por que não termina logo essa situação daquele povo viver naqueles lugares também é consequência do Estado. Sim, porque exatamente. Aquele povo tá ali há gerações e não consegue sair daquele lugar. Não, e dizem que as primeiras favelas no Rio de Janeiro foram construídas graças ao governo que tirou a terra do pessoal que vivia lá no centro, né? Sim, pagou exatamente. O que ele queria. Aí o pessoal sem terra pra onde ir foi pras montanhas, pros morros ali do Rio de Janeiro. Começaram as primeiras vilas ali. Não teve preocupação nenhuma em alocar aquela população em um lugar, fazer uma espécie de, vamos colocar, né, pros padrões daquela época, né? Não sei se dá, mas uma espécie de conjunto habitacional, né? Uma palavra que existe hoje, mas algo parecido com isso que existia. Na verdade, nem tinha que ter feito isso, Barca. O Estado não tem direito de pegar sua casa e falar, não toma isso aqui, Eu quero dizer o seguinte, já que fez a merda de arrancar o povo de lá, você entendeu? Que pelo menos arranjasse um outro lugar com mais organização, entendeu? Mas não, eles pegaram e deixaram o povo sem casa, eles subiram o morro. Aí beleza, só que além deles terem subido pro morro e habitado o povo... O morro não tinha nenhum tipo de fiscalização, não tinha segurança, então a bandidagem que começava a emergir nos centros da cidade ia tudo pro morro, porque lá eles podiam ficar seguros. Aí, o que aconteceu? O povo que mora na favela, a maioria das pessoas não tem escritura daquilo ali, eles não têm direito de vender, tá entendendo? Então, por exemplo, acaba que o povo é obrigado a ficar ali para sempre, porque eles têm um lugar, eles não têm escritura, eles não são donos legalmente daquilo ali, você entendeu? Então eles não podem vender. Porque é o seguinte, então, quer dizer, a pessoa é obrigada a ficar ali porque o Estado, já que já estão ali há gerações, né? O Estado não dá o direito à pessoa fazer a escritura do imóvel dela, que seja um barracão, não deixa, tá entendendo? Não deixa a pessoa fazer nada, não deixa nem se armar. Então a pessoa não pode sair de lá, porque se ela sair de lá, ela vai ter que pagar aluguel. De repente ela não tem condição de pagar aluguel, ela não pode vender para comprar em outro lugar também. Ela é obrigada a viver ali, não pode se armar para se defender também, então ela vive sob julgo. Então, enquanto ela tá na favela, ela vive sob o julgo estatal do bandido, né? O Estado criminoso oficial, né? E quando ela vai pro asfalto, ela vive sob o julgo do Estado criminoso legal, né? É o governo, é o crime legalizado, entendeu? Exatamente, cara. Barca tá certíssimo. E outra, o que acontece? Isso acho que é interesse de ambos os lados, cara, das cabeças que controlam todos esses dois grupos de mafiosos. Porque é o seguinte, por que seria interessante tanto para os bandidos, para as organizações criminosas
quanto pro Estado, que as pessoas que moram nas favelas, que são os cidadãos que tentam viver suas vidas numa boa, não saem de lá. Por quê? Porque eles servem de escudo humano, velho. Eles servem de escudo humano, eles encaixam na narrativa da esquerda pra defender bandido, porque, tipo, nem todo mundo lá tem opção de vida, tem muita gente inocente, não sei o quê. Ajuda a sustentar a narrativa deles. Então, tipo, não existe solução para um problema desse, porque o Estado não quer ajudar. Não pode, igual você falou, não pode jogar a bomba e ir pro outro lado assim, né? Mais específico, também você não pode criar uma guerra, né? Chegar lá e matar todos os bandidos, sair matando bandido, largando aquele banho de sangue na cidade. Não pode fazer. E outra, você pode ver que quando eles fazem isso, eles não mandam toda uma estrutura militar lá pra se estabelecer lá e ficar lá. Eles não fazem isso. Porque se os caras mandassem aquele lugar ali, tipo, eles dominassem aquele lugar e falassem, não, isso aqui agora vai ser a gente vai construir uma base militar e a partir daqui a gente vai dominando o resto dos outros morros. E a galera daqui a gente vai transferir para outro lugar e vamos tentar dar um jeito nisso depois, vamos supor. Daria pro governo fazer isso e pro exército fazer isso aí se quisesse, cara. Tem recurso pra fazer isso aí se quiser. E depois recuperar os gastos investidos, tá ligado? Só que não é interessante, porra, porque o negócio das drogas, por que não quer legalizar a droga também? Não que eu queira que as drogas fossem legalizadas, mas tipo assim, pro Estado, o negócio ilegal é uma chance de alguns caras ali que são os mestres nisso, são os cabeças, são os caras que comandam, eles ganharem muito dinheiro sem a necessidade de imposto, e eles também perdem dinheiro com isso. Porque vão ter que dividir entre todos os membros ali, por exemplo, todos os deputados, todos os senadores, enfim, tem que dividir em todo mundo. Todo aquele dinheiro vai ser... Quem que vai financiar? Quem que vai financiar a campanha deles? Exatamente. Tanto, Alcateia, eu vou até frisar uma coisa aqui que você falou aí, por exemplo, do tráfego, que uma coisa que a gente pode perceber, cara, é que cada vez, quando alguma coisa é legalizada, o mercado clandestino ele se intensifica. Por exemplo, vocês devem ter pegado, todo mundo pegou aquela época lá que a gente tinha as locadoras, os blockbusters. Só que, cara, quando começou isso, também se intensificou muito, cara, o mercado pirata de DVDs, cara. Sim. Você até chegava em qualquer lojinha, você achava aqueles CDs tanto pirata de filme quanto de jogo, diz que não. Nossa, pra caramba. A época dos videogames. Cara, mesmo se, tipo, você acha que mesmo que, tipo, vamos supor, se as drogas fossem legalizadas, eu duvido, cara, que o mercado negro, assim, de drogas não iria se intensificar ainda mais, cara. Não, eu não sei se vocês sabem, cara, pessoal, que um dos maiores produtos traficados aqui no Brasil é cigarro, é o tabaco, não é droga. É verdade. Então, eu acho que até fosse mais intensificado, porque também tem um detalhe, né, cara, quando você fala de substâncias lícitas, elas têm que passar por todo um processo de teste, de avaliação, ia ter também o lance da Anvisa pra avaliar se aquele produto estava pronto para utilizar, vai ter o lucro do revendedor, no caso que vai ser a farmácia, vamos supor. Isso, então, tipo, o tráfico vai continuar porque o produto ainda tá caro, né, porque tem todo o processo de qualidade que hoje em dia, as drogas que os caras te vendem na biqueira, aquela droga ali pode estar, geralmente tá totalmente adulterada. Talvez com a brincar, tem até legalização, nicho do cara no meio. Talvez com a legalização você diminuir, por exemplo, talvez o grau da violência dos traficantes, né? Sim. Porque daí com o negócio legalizado ia ter tanto, porque também a polícia ficar perseguindo os caras com guerra igual tem hoje, né? Ia ficar igual a situação que você falou aí do DVD, dessas outras, igual cigarro, bebida também, uísque paraguai aí, uísque paralelo. Não teve uma época que teve a lei seca nos Estados Unidos também, que os caras tinham proibido bebida alcoólica e aí a máfia tinha forte pra caramba. Aí que a máfia surgiu com força. A máfia entrou com força nos Estados Unidos por conta da proibição da bebida. Al Capone deitando e rolando. Al Capone, entendeu? Daí os caras legalizaram de novo, né? Parece que depois foi preso por conta do negócio da Receita Federal. Ele parou de pagar Ele parou de contribuir com o imposto de renda, né? Porque parece que não conseguia provar, não tenho certeza. Que não conseguia, eles não conseguiam provar que ele era criminoso, né? Que ele tava vendendo bebida, que ele tem tudo. Não conseguia. Aí eles foram e acharam uma brecha na Receita Federal, fuderam ele. Você vai preso do jeito ou de outro.
Cara, eu lembro que eu vi uma vez um grupo de bagulho geek, assim, tá ligado? Tipo, coisa de quadrinho, essas coisas assim. Eu lembro que eu vi uma postagem do pessoal zoando, falando que, tipo, o Coringa era louco, mas ele ainda pagava os impostos pro governo. Imposto é do caralho, bicho. E é um Imposto negócio é que, igual tipo pensão. assim... É igual pensão. E é um negócio que você, infelizmente, você não tem retorno nenhum, né, cara, praticamente. Porque se você for ver os gastos que você tem na sua vida, por exemplo, gasto médico, gasto de segurança, cara, quase, por exemplo, eu preferiria não ter necessidade de ter policial e poder andar armado, cara. Eu ia me sentir absolutamente mais seguro. Uhum. Tá ligado? Tá vendo? Tipo, porque policial não vai chegar, por exemplo, você tá, sei lá, tua irmã, tua mãe tá andando na noite na rua aí, tipo, um bando de nóia tenta estuprar ela. Se ela tiver armada, mata tudo, filho. Agora, cadê? O policial não vai proteger tua mãe, tua irmã de ser assassinada, ou você de ser assassinado. Outra coisa, Alcateia, não precisa nem de ser a mulher no caso. Se o cara for tentar estuprar, o cara que for passar do lado, o cara vai ficar meio com medo. A pessoa que estiver assistindo, estiver vendo aquela cena, vai ficar com medo de intervir. Agora, se o cara estiver armado, o vizinho tá armado, o cara do bar tá armado, o cara do ponto de ônibus tá armado, o cara que estiver passando de carro tá armado. A preocupação do cara não é só a vítima, não. É todo mundo. Com certeza. E aí, galera, Maruzuro de volta. Então, pessoal, o que eu tenho a dizer pra vocês é que não esperem o mundo de antigamente voltar. O que podemos aprender com a história é que o mundo está em constante mudanças o tempo todo e cabe a nós nos adaptarmos a esse admirável mundo novo para sobrevivermos. É isso aí. Valeu. Falou.